Vamos começar a nossa escola bíblica dominical, ou escola bíblica de discípulos, né? Nós estamos aqui na nossa igreja. Como prometido, domingo passado, né, eu falei que eu ia estar aqui de volta, né, e hoje nós vamos trabalhar sobre Romanos, né, uma epístola maravilhosa de Paulo, que ele escreve aos irmãos em Roma. Essa é a nossa abordagem. Nós já estudamos esse tema aqui há 4 anos atrás. Nós tivemos 12 lições sobre Romanos. Então, foi um período em que a gente pôde discutir praticamente capítulo por capítulo cada domingo, né? Hoje, nós vamos ter que trabalhar em uma única aula, fazer uma abordagem macro sobre Romanos, o que é uma coisa quase que impossível para o professor, porque o livro é tão rico de informação, é provavelmente o texto mais teológico do Novo Testamento, né? Que causou admiração em Lutero, Calvino, tantos outros grandes teólogos escreveram com assim, muita admiração no texto que Paulo manda para os irmãos em Roma. Então, a minha função hoje, meu papel aqui, ele é extremamente difícil, né? Porque eu vou ter que condensar em 35, talvez 40 minutos, espero não passar disso, esse conteúdo aqui do livro, né? Espero que Deus me dê graça nisso e que vocês possam guardar essas informações que eu selecionei aqui nessa apresentação. Bom, nós estamos então trabalhando aqui no dia hoje, 26 de fevereiro. Então, o que nós queremos aqui com essa apresentação? Nós queremos destacar os princípios da nossa fé, né? Na verdade, Paulo trabalha muito bem isso, quais são os princípios da nossa fé, aquilo que vai nos levar à salvação em Cristo, né? Aquilo que vai garantir que quando se fizer chamada, como acabamos de cantar, eu vou dizer assim, estou aqui, né? Eu estarei lá, né? Isso é o que Paulo trabalha bem aqui. Uma outra coisa que Paulo trabalha bastante também é um novo padrão cristão de vida, né? Esse cristão agora que aceita Cristo, que é perdoado, que é justificado, que é reconciliado, ele tem um outro padrão de vida, né? É isso que ele vai nos ensinar aqui, tá? E certamente no final do livro existem vários exemplos que nós podemos olhar para ver se um daqueles lá a gente se encaixa, onde é que nós se encaixamos ali, né? Então isso é que vamos identificar condutas que vão ser adequadas à vida cristã. Muito bem, vamos então lembrar alguma coisa que nós falamos domingo passado, que nós falamos que o livro de Romanos foi escrito provavelmente entre 52 e 56 depois de Cristo. Certamente uma das primeiras cartas de Paulo, ainda ele faz isso na sua 3ª viagem missionária, não é? E ele escreve para os irmãos que ele não conhecia, né? Ele escreve aos irmãos de Roma. E é curioso pensar como é que eles foram parar em Roma, né? Como é que eles foram parar em Roma? Paulo não os conhecia, Paulo tinha tido notícia, talvez alguns deles já estivessem encontrado Paulo na 1ª ou 2ª viagem, quando Paulo andou por várias cidades ali da Grécia, Turquia, hoje Turquia, e de lá se foram para Roma, né? Mas o que acontece aqui, talvez até fazendo um vínculo com o que o pastor Milton acabou de dizer, é que na soberania de Deus importava que tivesse uma igreja em Roma. E não foi por meios naturais, foi por meios não é bem artificiais, mas por um meio fora do comum, porque eles estavam diante de uma diáspora. Eles tiveram que sair de suas casas e foram morar em outro lugar. Agora, chegando em Roma, que era a capital do Império, ele está numa cidade, uma metrópole, e ela era estratégica para a pregação do Evangelho em todo o mundo. Então, na soberania de Deus, Deus quis
que aqueles irmãos fossem para lá, apesar de todo o sofrimento, e dali seria uma base missionária para o resto do mundo. Tanto é que hoje nós temos a maior igreja cristã no mundo, que é a Igreja Apostólica Romana, né? Está sediada lá, né? É consequência disso, né? Então, isso dentro do plano estratégico de Deus para Roma. Muito bem, mas vamos então começar a abordar a questão do livro aqui. Paulo escreve, meus irmãos, a uma igreja em Roma, que seguramente era composta de judeus e gentios. Até ele dá a entender, na parte do livro, que havia uma certa disputa para saber quem era mais crente ali, né? Quem tinha mais fé. Obviamente que os judeus falavam assim, não, nós somos uma tradição religiosa aqui, né? Nós conhecemos a lei mosaica aqui, nós já temos um processo de santificação aqui. E vocês, gentios, que não têm origem judaica, vocês vieram do paganismo. Então, por favor, nos respeitem. Nós somos melhores que vocês. E Paulo começa a trabalhar essa questão dizendo que nem gentio nem judeu, né, era grande coisa. Porque de Deus, todos eles são iguais, né? E Paulo começa a nivelar todo mundo e coloca logo no começo aqui, se você for olhar no livro de Romanos, final do capítulo já 1, e começa pelo capítulo 2, né? E Paulo faz um relato impressionante da depravação do homem, né? E ele diz assim, porque eles desprezaram o conhecimento de Deus, né? Então, não importa se era judeu, se era gentil, aqueles que haviam desprezado o conhecimento de Deus e voluntariamente se deram à idolatria, se deram à imoralidade, né? E quando você lê o final do capítulo 1 aqui, né? Você parece que nós estamos lendo hoje, a depravação humana hoje, né? Toda a imoralidade que nós temos acompanhado aí por notícias da televisão, na internet, no cinema, ela não mudou muito em relação a esse cenário que Paulo descreve aqui. E isso é consequência do quê? Do desprezo pelo conhecimento. Eles sabiam quem era Deus, né? E aí, no capítulo 1, verso 18, fala assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então aí ele começa descrevendo aquilo, fala de toda a imoralidade da época lá, que não é diferente do que nós estamos vendo hoje, né? Muito bem, isso aqui vai acontecer o quê? Né? Eles estão pecando, e é assim que Paulo fala aqui, a ira de Deus se revela, né? Deus não tolera isso aí, né? Então, diante de Deus, nós temos aí um povo, ou toda a população, que merece o castigo, né? Merece a morte, isso aqui. Ele mesmo diz isso no texto. Diante desse desprezo pelo conhecimento de Deus e por abundar o pecado, vocês não têm outra punição a não ser a morte, porque o nosso Deus é santo, o nosso Deus é justo. Então nós temos aí, não importa se era judeu, se era gentil, eles desprezaram o conhecimento de Deus e com isso estavam pecando, e isso eles despertaram a ira de Deus, não é? A gente às vezes encontra situações aí na história de pessoas iradas, não é? O conflito que nós estamos vendo agora entre Rússia e Hungria é um conflito de pessoas iradas. Não passa pela minha cabeça que alguém é capaz de lançar bomba sobre os civis se de uma pessoa de bom coração manda invadir outro país. Que tipo de gente é essa? Que eu vou matar pessoas inocentes? São pessoas iradas, tá? E aí nós encontramos então essa ira de Deus, que a única forma de ser aplacada é através de Cristo, e aí vem a salvação. Então isso que é o que o Paulo vai mostrando nesse caminho. Todos pecaram, deixam de estão da glória de Deus, não é?
Então, o resultado disso é a morte, mas o dom gratuito de Deus traz a nossa salvação. Esse é o texto, praticamente ele trabalha em cima disso até lá quase no capítulo 10. Ele trabalha sobre isso aí. Bom, nós vamos encontrar duas coisas interessantes aqui. Paulo fala em justificação e Paulo fala em reconciliação, né? E isso leva à salvação, né? Isso trabalha bem isso aqui entre o capítulo 5 e o capítulo 6, vai trabalhando bem sobre isso, justificação e reconciliação. Bom, nós temos uma dívida diante de Deus. O pecador tem uma dívida diante de Deus, e que a Bíblia fala que não conseguia pagar. É muito alto para ser pago. O judeu estava acostumado a oferecer sacrifícios, né? Nós nos encontramos lá, na época de Davi, na época de Salomão, sacrifícios de milhares de animais, para, de certa maneira, pagar o pecado. Mas isso não resolvia diante de Deus. Precisava ter um preço mais alto, que muitas vezes nós não temos foge por algum momento, até por um certo tempo, essa consciência de que o preço pago pelo meu pecado foi um preço muito alto, foi o sangue de Cristo na cruz do Calvário. E muitas pessoas às vezes debocham um pouco da salvação, e ao debocharem da salvação, debocham do sacrifício de Cristo, e por consequência jogam no lixo o sangue precioso de Cristo, de um inocente, que foi nos dado em nosso resgate, porque nós não tínhamos condição de pagar. Então, o nosso castigo foi relevado, o nosso castigo foi extinto a partir de Cristo na cruz do Calvário. E aí, isso é o que ele fala no capítulo 5, fala que uma vez justificados, nós temos agora paz com Deus, há uma reconciliação, né? E nós aguardamos a salvação em Cristo. Essa é a linha de raciocínio que Paulo está fazendo aqui no seu livro, né? Muito bem. Aí ele começa então logo no comecinho no seu livro, né? Ele fala assim: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, logo capítulo 1, verso 16, Paulo fala assim: eu não me envergonho do Evangelho. A ferramenta que Paulo aponta para os romanos e aponta para nós hoje é o Evangelho de Cristo, as boas novas que Cristo trouxe. E Paulo, então, ele não se envergonhava disso, o que é muitas vezes para nós aqui crentes hoje, às vezes as pessoas têm um pouco de receio de falar que você é batista, você tem um pouco de receio de falar que você é de uma igreja X, igreja Y, que você é evangélico, principalmente quando você está no meio onde a perversidade impera. Aí você chega lá e fala assim: olha, eu não vou participar da corrupção que você está me propondo. Eu não vou participar da imoralidade que você está praticando. Eu não vou participar da violência que você está pregoando. Porque eu sou evangélico, no verdadeiro sentido da palavra. E a pessoa não tem vergonha disso, porque sabe que essa boa nova que aponta para Cristo na cruz do Calvário é a que pode trazer salvação para o mundo, e não outro meio qualquer. Nenhum outro meio pode. Paulo já coloca isso logo no começo do livro, faz essa fundamentação para dizer que aquilo que ele vai tratar a partir daí está baseado no Evangelho, nas boas novas de Cristo Jesus. Então, o Evangelho está no centro da salvação do homem. Muito bem. Agora aqui, meus irmãos, no verso 24, 26 e 28, tem 3 palavras que sempre me impressionam. Eu acho que são muito fortes. No capítulo 1, verso 24, ele diz assim: porque por isso Deus entregou tais homens. Para você entender isso aqui, tem que ler o 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. Vou falar dos idólatras. O homem pecou de tal maneira, ao desprezar o conhecimento de Deus, ele pecou de tal sorte, que a Bíblia fala assim: e Deus entregou
Isso aqui é extremamente forte, porque no original a ideia é: Deus desistiu deles. Deus desistiu deles. Passa pela nossa cabeça que Deus pode desistir de uma pessoa, que aquilo que foi criado à imagem e semelhança de Deus, e que muitos se dizem: eu sou filho de Deus, eu sou criatura de Deus, e Deus não se importa mais. Passa pela nossa cabeça que um filho nosso, né, que nós educamos desde criança, amamentamos, e chega um dado momento, ele está tão rebelde, que fala assim: olha, desisto de você. Desisto. Quando um pai chega nesse ponto, meus irmãos, tem que ser muito grave para você desistir do seu filho. E o nosso Deus amoroso desistiu desses homens idólatras, imorais, corruptos. O texto fala, e Paulo usa isso 3 vezes. Depois ele fala assim, verso 25: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus entregou. Deus desistiu deles. Deus desistiu deles por causa de que eles mudaram a glória de Deus. Verso 23. Deus desistiu deles porque eles adoraram as criaturas. E no verso 28, né, Paulo volta a falar: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Desistiu deles. Esse era o estado pecaminoso que Paulo está falando àqueles irmãos que estavam lá em Roma. E aqueles irmãos que estavam em Roma estavam vivendo numa sociedade corrupta, imoral, e tudo que é tipo de pecado que nós vemos hoje também já tinha em Roma. E Paulo fala: e Deus desistiu deles, entregou deles. Eu não sei o que é que aconteceria conosco se de fato Deus houvesse desistido da gente. Não é? Deve ser uma coisa muito triste Deus desistir da gente, um pai desistir do seu filho, uma mãe desistir do seu filho, não se importar mais com ele. Isso é uma coisa terrível. Essa é a palavra que nós encontramos no texto, não é? Por causa dessa imoralidade, desse pecado que nós vou precisar de uma ajuda aqui. Como é que eu vou fazer? Gamaliel, deixa eu pedir para me ajudar lá, que sumiu aqui a minha imagem. Guilherme vai me ajudar lá. Isso. Vocês poderiam acompanhar aqui os slides. Né? Obrigado. Guilherme, se puder colocar o sensorzinho para baixo um pouquinho para mim aqui, acho que vai facilitar a conexão aqui também. Obrigado. Isso aqui nós já vimos, né? Aí nós estamos aqui falando que Deus havia desistido desse povo pecaminoso, né? Em muitas situações nós encontramos, às vezes, quando existe muita idolatria, né, em alguns lugares, e aí a gente vê que esse povo sofre demais. Eu me lembro uma vez que, uns mais de 20 anos atrás, eu preguei sobre esse texto aqui, principalmente abordando lugares onde havia muita prática de feitiçaria, muita prática de magias, e aquele povo que lá vivia na miséria. Há uma estatística que mostra que quando tem certos povos que estão envolvidos com muita feitiçaria, com muita magia negra, e adorando ídolos, a pobreza, a falta de educação acompanha nesses lugares. Anda junto, tá? Então aí nós vamos concluir que há lugares pobres e miseráveis mesmo. A impressão que dá é que Deus desistiu deles, não porque eles são pobres e miseráveis, mas porque a prática idólatra deles afasta Deus daquele lugar. Então precisa chegar o evangelho nesses lugares, afastar essa prática pecaminosa para que Deus possa restabelecer a sua conexão com eles.
Aí veja que também isso aqui não é novidade, porque os Salmos falam assim: mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me, por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguir os seus próprios planos. Então, quando alguém ouve do Evangelho, rejeita o Evangelho, cria sua própria religião, ou parte para uma adoração de idolatria, o que é que Deus vai fazer agora? Não é? E muitas vezes, quando estão diante de grandes tragédias, falam: onde é que está Deus? Deus está no mesmo lugar que sempre esteve. A pergunta é: onde é que você estava, né, antes da tragédia? Você estava perto de Deus ou longe de Deus? Não é? Bom, uma outra coisa interessante que o livro vai colocando aqui, nós estamos já falando no capítulo 8, é que essa restauração, como Deus é amoroso, Deus não ia deixar esse povo perecer. Então tem em Jesus Cristo a alternativa da salvação do povo. Não é? É o que Paulo vai colocar muito claramente isso, né? Então não faria muito sentido que o nosso Deus Criador, amoroso e tudo, ficasse olhando ali meio impassível diante do quadro de perecimento do ser humano. Não é? E aí Deus providencia os seus meios de salvação, e lá nós vamos encontrar então toda a história no Velho Testamento, desde Abraão, quando é separado por Deus, e depois quando encontra o povo que sai do Egito, que sai de uma terra também idólatra, e Deus os tira de lá para ir habitar numa terra onde Deus queria que eles servissem somente a Ele. Então nós temos a lei de Moisés, a lei judaica, né, com seus 613 mandamentos, e isso Deus entregou ao povo para que houvesse um meio desse povo ser um pouquinho mais santificado, né? E aí os judeus então invocavam para si a prática da lei. Nós temos 613 mandamentos, nós cumprimos isso, nós guardamos o sábado, nós não comemos isso, não comemos aquilo, temos uma asepsia muito grande, né? Como se isso pudesse resolver o problema deles. Mas Paulo quer mostrar um outro patamar, quer mostrar uma outra visão, que a salvação deles não será mais através de cumprir mandamentos, de regras, mas é pela fé. Então essa discussão Paulo faz aqui no seu livro, a lei versus a fé, né? Nós somos salvos por quê? Pela lei, pelos 613 mandamentos, ou nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus? Então Paulo faz uma ênfase muito grande na fé em Cristo, né? E ele faz o seu embasamento todo, né? E aqui eu diria que aqui ele foi absolutamente sábio, porque na hora que você tem que escrever um texto, tem que se fundamentar uma teologia, você tem que ter argumentos muito fortes para você convencer um povo que estava há milhares de anos seguindo a lei judaica. E Paulo chega assim: olha, essa lei que você está seguindo, Paulo fala, essa lei estava enferma. Essa lei está enferma, Romanos 8, verso 3. Então essa lei doente não tem mais o poder de restaurar vocês. Deus providenciou um novo capítulo aqui. E por isso que nós encontramos, porque na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. Então muda o patamar agora, você tem que olhar para um outro lado. Nós temos um outro cenário diferente agora, muito mais poderoso, tá? E essa lei enferma, ela não pode mais fazer isso, tá? E aí Paulo começa a sua argumentação usando um personagem muito querido até hoje entre os judeus, que é Abraão. Abraão é um personagem querido entre os árabes e os judeus. É um ponto comum entre eles. Um patriarca. E Paulo começa a falar assim: Abraão existiu antes da lei. Abraão, ele foi pela fé, chamado pai da fé. E a promessa feita a Abraão, que todos os seus descendentes, não é, seriam os filhos da fé. Então, eu diria que, do ponto de vista de argumentação, é fantástico pensar como que Paulo vai explicar para os judeus que Abraão era antes da lei. Aí ele trabalha dessa forma. E aí, se você pegar e fizer uma análise cronológica, você vai descobrir que Moisés, quando trouxe a lei judaica, ele trouxe mais de 600 anos depois de Abraão. Então, por muitos anos e séculos,
O povo viveu na promessa, na fé, na esperança. E só depois da caminhada para o deserto foi que Moisés apresenta uma lei. E ela vai ser seguida também por mais séculos e séculos. E agora temos aí talvez assim, entre aspas, um terceiro cenário, que é o cenário da fé agora. Parece que volta ao tempo de Abraão e resgatamos isso, né? E aí ele fala assim, que a lei de Moisés, boa, a Bíblia diz que a lei é boa, que a lei é justa, não é? Ela tem só a capacidade de escancarar o pecado. Quando fala assim, você não faça isso, e se você fizer, ela fala assim, você pecou. Você não faça aquilo, e você faz, você pecou. Então ela começa a colocar um divisor de águas ali entre aquilo que é pecado e aquilo que não é pecado. Aponta, mas não tem a capacidade de recuperar esse pecador. Então esse é o argumento de Paulo que ele fala no capítulo 8. E aí vem então, ele coloca a ênfase aqui que Paulo está dando, é que a salvação pela fé e graça em Cristo. E esse versículo de Efésios capítulo 2, verso 8, quando eu pensei nele, eu fiquei pensando assim, será que esse versículo não seria muito bem colocado também em Romanos? Ele não está em Romanos, né? Mas dentro da argumentação de Paulo, né, nós vamos encontrar que faz muito sentido com o texto de Romanos, tá? Eu até, se eu pudesse fazer uma sugestão para o nosso querido Paulo, eu falei, Paulo, quando você fizer a sua revisão do seu livro, como qualquer autor faz, não dá para você incluir esse versículo, não é? E ele coloca, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, toda a argumentação que Paulo faz, a partir da esperança que Abraão teve, e ele sai da sua terra, e vai para uma terra que ele não sabia, porque ele cria que Deus iria cuidar dele, e Deus faz a promessa para ele que ele vai ter um filho, numa situação inédita, para o ser humano que é ser pai aos 100 anos de idade, mesmo naquela época, não é? Mesmo naquela época. E Deus cumpre a sua promessa, e através de Isaac, depois dos filhos de Isaac, nós temos todo o povo judeu, e nós, de certa maneira, também vamos ter aí alguma ligação com eles. Se você é um Pereira, se você é um Oliveira, se você é um Madeira, qualquer nome que você tenha por aí, é muito provável que lá na sua raiz você vai encontrar uma raiz judaica também, né? Então Deus faz a promessa e cumpre essa palavra, né? Mas partindo dessa argumentação, ênfase na salvação pela fé e graça. Mas o verso de Efésios capítulo 2, 8, eu diria assim, caberia muito bem aqui junto também em Romanos, porque está dentro desse mesmo raciocínio, né? Muito mais forte, na minha opinião. Aí nós encontramos justificação em reconciliação, duas ações divinas. Não basta só justificar, tem que reconciliar, né? Às vezes as pessoas são justificadas, mas elas não são reconciliadas. Alguém fez algum dano para você, emprestou um dinheiro e não pagou, ou pagou atrasado, e você fala assim, ok, eu perdoo a sua dívida, mas você nunca mais fala com ele. Então você justificou o erro dele, mas você nunca mais falou com ele. Ao não falar mais com ele, ao não ter a mesma amizade que você teve, significa que você não se reconciliou com aquilo, com aquela pessoa. Não volta ao que era. Nós temos muita dificuldade de reconciliação. Nós podemos até entender, eu entendo você pecou e tal, eu sabia que você está numa má fase, eu entendo, não precisa mais pagar sua dívida comigo e tal. Mas abraçar você, irmão, isso não. Acabou. Então, o que aconteceu? Está justificado, mas não está reconciliado. Mas quando nós falamos de Deus, Deus não só pagou a nossa dívida, como nos reconcilia outra vez. E Paulo chama isso de ser amigo de Deus, a poder desfrutar da amizade de Deus. E aqui vale uma reflexão, talvez para nós, quantas pessoas que nos fizeram algum tipo de mal,
e nós oramos para perdoar a pessoa, mas talvez não temos orado para reconciliar com ela. Oramos, Senhor, me ajuda a perdoar, está difícil, eu perdoo. Mas sentar na mesma mesa, tomar café com ela, não. Abraçar, não. Então falta um pedaço, não está completo, não é? Tem uma história que eu estava pesquisando e uma certa pessoa nos Estados Unidos cometeu um crime e foi preso. E na cadeia ele foi preso, foi sentenciado à morte. Então ele estava no corredor da morte. E aí essa pessoa condenada escreve uma carta à família da pessoa que ele havia matado, pedindo perdão para aquela família. E aquela família falou assim, respondeu a carta dele, falou assim, nós somos cristãos e nós perdoamos você. E nós vamos fazer um apelo para o governador para que você saia do corredor da morte. Então a família da vítima faz um apelo ao governador para que a pessoa não fosse mais executada. O governador entendeu aquilo e a pessoa foi libertada anos depois, uma liberdade condicional, e quando ele saiu da cadeia, a família da vítima estava lá para abraçar o assassino. Você faria isso? Ou você ia lá e colocava fogo nele porque a justiça não foi aquela que você esperava que fosse? Não é? Isso é reconciliação. A justificação é quando eu tenho fé que o sacrifício de Cristo paga a minha conta. Ele me redime isso. Eu não preciso pagar mais nada, né? Mas a reconciliação significa que eu tenho paz com Deus agora. É um segundo passo importante. Eu tenho paz com Deus. Eu tenho comunhão com Ele. Eu diria que há muitas pessoas até aceitam Jesus, são justificadas, até entendem isso, que eu não tenho mais dívida para pagar, mas ela não tem paz com Deus, ela não consegue ter comunhão com Deus. Então eu diria que a obra da salvação está um pouco incompleta nesse aspecto. Não é? Nós precisamos ter reconciliação, tanto com Deus e também até na nossa vida pessoal. Não é? Aqueles que nos ofendem, perdoamos a sua dívida, mas temos que buscar reconciliação. Olha, irmão, isso aí não é fácil não, né? Não é? Não é fácil não. Você estabelecer a mesma amizade que você tinha antes é muito difícil. Não é obra nossa humana, isso tem que ser uma obra divina na nossa vida, para que a gente possa ter a mesma comunhão, né? E aí quando isso está acontecendo, nós estamos em paz com Deus, aí vem o outro processo, que é o processo que Paulo está recomendando aqui, da santificação. Quer dizer, então agora, essa minha carne que não permite, né, que eu me reconcilie, que eu perdoe, e ainda que muitas vezes eu caio na tentação, como acabamos de ouvir essa história antes daqui da aula, de uma pessoa já no Evangelho há muitos anos e que cai vergonhosamente no pecado, né, é que Paulo fala assim, o pecado não pode mais dominar a nossa vida. Mas o próprio Paulo admite aqui, meus irmãos, que aquilo que ele queria fazer, ele não faz, porque a carne prevalece, né? E ele falou que o bem que eu quero fazer eu não faço, que o mal está em mim, o mal está na minha carne, aqui. Então a pessoa é crente, é convertido, está na igreja, mas a carne fica falando assim, olha, tá vendo? Ali, ó, se você entrar naquele negócio, você vai ter uma vantagem ali. Não é muito honesto, mas também nesse país ninguém é honesto. Então, por favor, não fique muito sério nisso. Todo mundo rouba aqui. Por que você não vai pegar o seu também? Não é? Ah, mas tem aquela droga, aquilo isso. Então, essa carne vai tentando levar a gente para o abismo. Não é? Paulo reconhece que não é uma obra-tarefa fácil. O bem que quero não está em mim. Romanos capítulo 7, verso
19 até 21. Será que você também já parou, como eu, para pensar, falar, Senhor, eu queria tanto fazer esse negócio corretamente, mas eu não tenho força para fazer isso. Né? Eu não tenho força para fazer isso. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então Paulo admite que o pecado está controlando o meu corpo, e eu não faço aquilo que eu quero. O Espírito quer que eu faça diferente, mas a carne tem essa inclinação para o mal, e eu às vezes acabo obedecendo a minha inclinação maldosa da carne. E qual é a saída? Né? A saída é que Paulo fala aos Gálatas, ele fala, andai no Espírito, né? Não mais conforme a nossa carne, mas deixar que o Espírito Santo de Deus domine o meu interior, o meu pensamento, e aí eu vou conseguir vencer essa luta interna, né? E Paulo escreve no capítulo 3, verso 14, seja revestido de Cristo. Então Cristo vou ter a mente de Cristo agora, não mais a minha mente. Né? Então eu tenho que estar aberto a um processo, né, de Cristo dominar minha mente, dominar meu corpo, para não fazer aquilo que eu gostaria de fazer enquanto pessoa. Muitas vezes a gente fala o seguinte, olha, fala assim, aquilo que aquele sujeito está fazendo, eu vou esquecer que eu sou crente por 10 minutos, porque eu preciso dar umas burdoadas nesse cara, né? Quantas vezes você fica ali, né? Se você está com o seu carro, você fala assim, não, eu vou atropelar esse carro. Ah, não tem a menor dúvida, vou fazer isso. Aí depois eu peço perdão, né? Aquela carne fica ali tentando fazer com que a sua ira prevaleça. Aí você tem que parar, respirar um pouquinho e falar assim, mas não é isso que Jesus quer que eu faça. Aí quando o Espírito fala assim, deixa que a vingança é minha, não é sua. E aí eu consigo deixar para lá essas coisas, a maldade, a mentira, a calúnia, tudo aquilo que vem contra nós. Não é? E Paulo fala, o Espírito deve habitar em nós e nos guiar em todo o tempo. Meus irmãos, nós não podemos se dar o luxo de viver alguns segundos sem que o Espírito Santo de Deus esteja em nós. Por isso, quando em outras cartas ele fala que a gente tem que ter algumas práticas, como estar cantando louvor, exaltando a Deus em todo o tempo, para que o Espírito seja sempre atuante em nós. Não é? E quando nós deixamos certas práticas de ler a palavra, da oração, do cântico, de entoar louvores, é como se nós estivéssemos apagando o Espírito em nós. E aí, quando vem uma dessas tentações, a nossa carne prevalece. E aí nós pecamos. E aqui eu coloquei duas figuras aqui, meus irmãos, emblemáticas da nossa história. Né? Suzanne Louise von Richthofen, se é que é essa pronúncia em alemão, né? Richthofen. Uma menina, condenada a 39 anos de prisão, porque planejou a morte dos pais. E temos aí o goleiro Bruno, condenado a 20 anos por homicídio da sua ex-companheira Elísia Samúdio. Suzane já está na cadeia há 20 anos, não consegue sair. Toda vez que alguém pede alguma coisa, é negada. Bruno já está fora, mas não consegue emprego, não consegue outro time de futebol para jogar. E toda vez que Suzane sai para Natal, qualquer coisa, a imprensa está na porta da cadeia, lembrando que ela matou os pais. Aí o juiz responsável pela casa nega qualquer liberdade, qualquer coisa. A pergunta que eu faço é o seguinte: esses aí estão pagando por esses crimes, mas eles serão reconciliados? Estão pagando a pena. Muitos outros, piores que eles, cumpriram parte da pena e foram colocados em liberdade. E seguem a vida. Mas por alguma razão, esses dois personagens e mais outros que a imprensa tripudia todo o tempo, eles nunca serão reconciliados. Sempre alguém vai apontar o dedo para ele. Embora exista na nossa lei o direito de ser esquecido. Uma vez que você cumpre a sua pena, você não deve mais ser lembrado que você é devedor.
Mas para alguns personagens, essa reconciliação não acontece. Sempre alguém vai lembrar isso. Não vão deixar esquecer isso aí. É uma questão polêmica, não é? Porque tem outros que talvez não foram tão famosos, não despertaram tanto interesse da imprensa, fizeram coisa pior. Há muitos serial killers, por exemplo, mataram 10, 20 pessoas e ninguém sabe quem é, nem o nome do cara. Isso alguns já até saíram. Mas para alguns, essa reconciliação está muito difícil. Eu só trouxe esses dois exemplos, que é para a gente pensar, mesmo no nosso dia a dia, a pessoa que nos fez o mal, ou você perdoou, ou ela pagou a sua dívida para você. Agora falta a outra parte, é a reconciliação com ela. A conexão com o nosso irmão, a conexão com a nossa igreja, a conexão com os nossos parentes, é viver em paz com eles. Isso. Essa é a outra etapa, para a gente poder ter uma vida mais santa diante de Deus, né? E aqui, meus irmãos, agora entre o capítulo 12 e o capítulo 16, né, nós temos um verdadeiro manual de vida cristã que Paulo está colocando aqui, né? E aí começa com um clássico, né, texto áureo também do livro, fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Começa o capítulo 12 desse jeito, né? Que a nosso próprio corpo seja um sacrifício, não o sacrifício dos animais que eram queimados e degolados, mas o nosso sacrifício vivo, a nossa vida no dia a dia, que seja apresentada a Deus como uma coisa bonita, que tenha um cheiro suave, um perfume que chega ao trono da graça de Deus, e que é maravilhoso você falar de A, de B ou de C, falar assim: essa vida, esse crente, esse batista, esse evangélico, ele de fato é um cristão. E eu digo assim: graças a Deus porque a Elisete existe, graças a Deus porque a Irvana existe, não é? Graças a Deus porque o João Batista existe, não é? Então, quando alguém olha para nós e louva a Deus pela nossa vida, esse é o perfume que está chegando ao trono da graça de Deus, não é? Então, Paulo vai trabalhar em cima desse conceito, que não é mais através de um animal morto, mas a nossa vida em si, cada dia. Paulo vai trabalhar em cima do uso dos nossos dons espirituais, que Deus nos deu para servir, tá? E vai trabalhar em cima do relacionamento cristão, com vários exemplos que nós temos aqui. Então, com isso, a gente conclui o quê? Que o livro de Romanos é um mini Novo Testamento. Nos seus 16 capítulos, Paulo varre toda a teologia cristã da salvação e práticas, né? Alguns até interpretam de uma maneira errada quando Paulo fala que a salvação é pela fé. Então, ao falar assim: uma vez então que você se arrependeu, quer dizer que você não tem que pagar mais nada, né? Mas aí quando eu falo assim, não tem que apresentar alguma coisa? Tem, lógico que tem, tá? Qual é o fruto da nossa fé? Nossas boas obras diante de Deus, nosso comportamento novo, nossa nova maneira de encarar a vida, de ser solidário e amoroso. Essas são as obras da nossa fé. Amém, meus irmãos? Uma pena é que não dá para a gente detalhar tanta coisa nesse livro. Mas o que fica a nossa recomendação? Leia Romanos, devagar, versículo por versículo. Faça suas anotações. Você vai aprender muito dessa epístola que é muito rica para a nossa vida. Amém? Deus te abençoe ricamente, então.